Pessoal, vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é a Revolução Industrial. Aconteceu no século XVIII, no ano de 1760 até o 1850, que foi o período da primeira Revolução Industrial. Vejam só, essa Revolução Industrial foi marcada pelo ascendimento da burguesia. A burguesia ascende na sociedade. O que acontece? Com o período da Revolução Inglesa, esse pessoal da burguesia, ele ganha poderio somente com o acúmulo de capitais, favoreceu o crescimento da Revolução Industrial. O que acontece? O pessoal antigamente vivia de uma época onde o artesanato era a base da economia. O artesanato fazia com que a produção demorasse um longo tempo e o que acontecia mais? Só apenas uma pessoa demandava todo o trabalho. O que acontece? Com o surgimento da Revolução Industrial, não passa a ser apenas o artesanato, entendeu? Mas sim apenas agora a manufatura. O que acontece? Com a lei dos cercamentos, pessoas saem do campo e vêm para a cidade. Porque o êxodo rural foi marcante nessa época. O pessoal dessa época, a partir desse tempo, vem para a cidade, há novas relações de trabalho, e essas relações de trabalho são favorecidas pela burguesia. O que acontece? Eles são assalariados, mas o que acontece? Essas pessoas que vêm trabalhar nas fábricas, indústrias, adquiridas pela maquinofatura, porque nessa época houve o desenvolvimento da máquina a vapor. A máquina a vapor foi o pioneiro nessa primeira revolução industrial. Por quê? As pessoas utilizavam da máquina a vapor para mexer os teares mecânicos. Porque uma das indústrias desse tempo era a indústria têxtil. O algodão, o ferro e o carvão era marcante dessa época. Você percebe que pessoas cada vez mais mantinham relações trabalhistas. E essas relações não eram boas, porque crianças e mulheres trabalhavam, mas não tinham o mesmo direito que os homens. Estão entendendo? O que acontece? E esses homens trabalhavam nas fábricas e não tinham condições necessárias para trabalhar. Eram assalariados, mas não tinham condições boas de trabalhar. Estão entendendo? O que acontece? A fábrica se desenvolve, a maquinofatura se desenvolve, o surgimento da máquina a vapor surge. O que acontece? Surge o carvão como fonte de energia dessa época, porque desde o Renascimento as pessoas utilizaram dessas técnicas para desenvolver a Revolução Industrial. E o que acontece mais, gente? Percebe-se que nesse tempo foi um marco para toda a história que hoje nós percebemos de poluição. Porque as fábricas na cidade precisavam se concentrar perto da fonte de matéria-prima. Então a queima do carvão liberava CO2. A cidade ficava negra, composta por grande quantidade de fumaças. Você percebeu o quê? Que hoje, a gente percebe que as fábricas hoje são a mesma coisa antigamente, só que houve o desenvolvimento dessas fábricas. Mas surge então, desde aquele tempo, as fábricas e com esse aspecto das cidades negro, por causa da fumaça. A poluição de rios, poluição da água, poluição do ar, o lixo pelas cidades. É um marco dessa Revolução Industrial. A Revolução Industrial não trouxe apenas aspectos positivos, mas trouxe também negativos para a sociedade. Porque a sociedade hoje só é do que é por causa da primeira Revolução Industrial, que marcou o mundo todo com o seu pioneirismo, que foi a Inglaterra. A Inglaterra foi a base de toda essa revolução. Compreende, gente? E o que acontece mais? Com a Inglaterra, outros países se desenvolvem com essa revolução e a máquina depois se troca, passa por várias mudanças até chegar hoje, que percebemos hoje, a quantidade de poluição que vemos hoje só é apenas um pedaço do que era a Revolução Industrial. Estão entendendo? Então quero terminar por hoje aqui. Terminando hoje, você percebe que a Revolução Industrial foi um marco de todas as coisas na economia.